Abra a tua Bíblia em Números capítulo 19. Números 19. Como o pastor Gê já falou aqui na abertura, nós estamos nessa paraxá chamada Rukat. E ela vem trazer para nós um diferencial nesse mês que nós enfrentamos. Quando nós começamos a estudar tempos e épocas e discernir as coisas, nós não ficamos mais aleatórios. E a sabedoria do Senhor toma a nossa mente, a nossa casa e tudo que nós estamos fazendo para que possamos produzir em cima dos tempos determinados pelo Eterno, para que tudo que nós fizermos possa prosperar. Diga amém. É isso que fala Salmo 1, que o homem que anda, não anda segundo o conselho dos ímpios, mas anda conforme a lei e medita nela, tudo quanto ele fizer vai prosperar. Se até nesse momento as coisas que você faz, que você projeta não prospera, é por causa que você está fazendo elas fora do princípio da lei do Senhor. E não estou dizendo que você não é crente, não estou dizendo que você está em pecado, só estou dizendo que você não está no tempo, no time certo das coisas que Deus tem para você. Conhecer tempos e estações vai fazer com que você... Estamos numa cidade agrícola. Você não vai plantar soja nesse período. Cada tempo tem uma estação determinada para determinada semente que você vai plantar. Só que, aleatoriamente, nós não olhamos isso a respeito da nossa vida e das nossas ações. E fazemos conforme bem nos entende e depois, até mesmo, em alguns momentos, reclamamos com Deus a respeito dos resultados que não tivemos. Mas o detalhe era só esperar o momento adequado. Entender o que nós vamos aprender hoje aqui é saber que você pode dar uma grande virada na sua vida por cumprir os mandamentos do Senhor. Diga amém. Você crê nisso ou disse amém? Sabe o que eu disse? Você pode se movimentar nas coisas de Deus de uma forma diferenciada. Não é Deus que não quer nos atender, é nós que dificultamos e fazemos fora daquilo que Ele disse. Hoje você vai aprender algo muito poderoso. Vamos ler o texto então, que está em Números, capítulo 19. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o regulamento da Torá, ordenado por Adonai. Fale ao povo de Israel que leve a você uma novilha vermelha, sem imperfeição ou defeito, e em quem nunca tenha sido colocado um jugo. Deem-na a Eleazar, o sacerdote, e ela será levada para fora do acampamento e morta diante dele. Eleazar, o Kohen, o sacerdote, pegará um pouco de sangue com o dedo e aspergirá sete vezes esse sangue na direção da frente da tenda do encontro. A novilha será queimada até transformar-se em cinzas diante dos seus olhos. Sua pele, carne, sangue, esterco serão queimados até se tornarem cinzas. O sacerdote pegará madeira de cedro, isopo e tecido escarlate e lançará junto na novilha enquanto ela estiver queimando. Em seguida, o sacerdote lavará suas roupas e a si mesmo em água, e depois disso poderá entrar novamente no acampamento. No entanto, o sacerdote permanecerá impuro até a tarde. A pessoa que queimar a novilha lavará suas roupas e a si mesmo com água, e permanecerá impuro até a tarde. Um homem que estiver puro recolherá a cinza da novilha e as guardará fora do acampamento em um lugar limpo. Elas devem ser guardadas para a comunidade do povo de Israel. Elas devem ser guardadas para a comunidade do povo de Israel preparar a água para a purificação do pecado. Quem recolher as cinzas das novilhas lavará suas roupas e ficará impuro até a tarde. Este será um regulamento permanente para o povo de Israel e para o estrangeiro que estiver com ele. Amém, queridos? Aqui fala de algo permanente. Essa paraxá, Ruká, tem umas figuras aí que eu coloquei, pode mandar primeiro da pessoa talhando lá. Ruká quer dizer um regulamento, mas um regulamento muito mais poderoso do que algo escrito simplesmente, algo que você possa fazer. O sentido da palavra hebraica está dizendo algo talhado em pedras. Essa
essa ideia aqui, aí tem alguém talhando numa pedra, para você entender o que é poderoso. Por que se talham as coisas em pedra? Porque quando talhamos algo em pedra, elas se eternizam. Todos os escritos achados na arqueologia foram escritos achados talhados em pedras, para que fosse algo eterno. Por que Deus escreveu primeiro na pedra, para depois escrever no coração? Porque você não dura para sempre. Diga amém. Ninguém vai ficar para sempre. Pode dizer amém com confiança. Você não dura para sempre. Amém. Com esse corpo, com esse coração. Mas você tem a vida eterna em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor por isso. Então, quando ele... E interessante que pedra está ligado com rocha, e rocha está ligado a Cristo, e Cristo permanece para sempre. Mas só para você entender, aquilo que é gravado, aquilo que é esculpido em pedra, permanece. Então é esse o sentido dessa paraxá dessa semana. Então, algo que vai ser gravado para a eternidade, algo que não vai passar, algo que gerações após gerações compreenderão que deve ser executado. E aí tem alguns mistérios, nessa paraxá tem várias, paraxá é a porção, nessa porção do texto bíblico, tem vários ensinos aqui, mas eu vou me reter, quem participou do culto de Shabat, no sábado pela manhã, já viu uma boa parte. Hoje eu quero falar de um outro aspecto, para acrescentar ainda mais na sua vida, para que você tenha prazer na lei do Senhor. E nela você medite de dia e de noite, você vai ficar pensando nessas coisas e vai estar crescendo. Então aqui está falando a respeito de uma novilha vermelha, acho que a próxima figura aí, é esse bichinho aí. Por muitos anos ela não existiu, agora ela já está sendo criada e tem em Israel. Quando a novilha vermelha for criada, o judeu crê que está próximo à vinda do Messias. Então, pode saber que o bichinho já está existindo lá em Israel. Foi esse ano que começaram a trazer, né? Então já está sendo produzida a novilha vermelha. Está mais perto do que você imagina. Pareceu uma criança, o pastor Diego trouxe a informação aí, no templo, e disse que ele é preparado para fazer o sacrifício da novilha vermelha. Fique atento, Israel é o relógio do mundo, ali Deus manifesta seus tempos e épocas. Está muito mais próximo do que você imagina. Eu tenho que explicar para você algumas coisas que toda aquela ideia meio que até fantástica, fantasiosa, como que eu vou dizer assim, quando tu conta um conto, uma história, que aquele encantamento das histórias infantis foi trazido para a Bíblia, até mesmo com relação à vinda de Yeshua. Eu quero dizer para você, vai acontecer no meio do dia a dia, sem você nem perceber. Não vai ter estrondo miraculoso para que você possa ver as coisas acontecer. Por isso que a Bíblia fala que nós não podemos ficar no sono. Mas esse não é o assunto de hoje, mas só para você entender. Não fique achando que está distante, que está tudo alheio. Quando você menos esperar, algo acontece e já aconteceu. Então é assim que as coisas vão suceder na história bíblica. Não vai ser tudo sobrenatural, não vai vir anjo descendo pela terra, caminhando por aqui. Vai ser coisas físicas do jeito que você está. Sabe por quê? Porque você foi treinado a vida inteira pela história religiosa a ir para o céu. Todo cristão tem uma sina, um destino, ir para o céu. Todo mundo aprendeu isso desde pequeno. Seja católico, seja protestante, seja evangélico, seja pentecostal, seja neopentecostal, todo mundo aprendeu que essa vida aqui, você vai ir para o céu. A notícia é que você não vai para o céu. O céu é que vai descer. A Bíblia toda fala isso, e estudando exatamente conforme a doutrina de Sião, que é de Israel, você aprende que o céu é que vai descer. Então, antes de você subir, pode saber que Yeshua desce para cá. E é melhor você estar esperto. Então, essa é a novilha vermelha. Eu quero trazer alguns dados aqui do hebraico, que é muito fascinante. A novilha vermelha, ela se escreve em hebraico de duas formas aqui. A palavra quer dizer novilha ou vaca, né, vermelha, quer dizer, se fala parrá, e cinzas, né, essa cinza se fala afal. Você percebeu que a novilha deveria ser queimada? Põe o próximo slide aí, por gentileza. Olha só, a da direita aqui é parrá, que é a novilha. E a escrita da esquerda em cima é afal, que é cinza, escrito em hebraico. E você pode perceber que as duas
palavras em hebraico, você pode não entender nada de hebraico, mas os desenhos você consegue ver. Você pode perceber que as duas palavras têm dois desenhos iguais? Perceberam isso? Esses dois desenhos iguais, eles somam 280. Vai o próximo slide ali, por gentileza. Eu coloquei, ela está fraquinho ali, mas pode perceber que você vai ver que está circulado de vermelho, bem no lado da esquerda, da direita para você aí. Vai estar escrito Resh, que é aquela letra que está desenhada, ela vale 200. E a outra aqui é P, que vale 80. 200 mais 80 é 280, certo? Essas duas palavras somam isso. Pode voltar para a imagem anterior, por gentileza? Isso aqui é cacuete de mestre, né? Ficar detalhando e provando e mostrando para você. Eu podia falar, tu ia acreditar e dizer amém, tá tudo bem. Mas para você não ficar dizendo que eu estou falando sem base, estou mostrando para você aí, você que está na internet também, você tem que entender o que eu estou falando. Então essas duas palavras, elas carregam um valor numérico de 280. Agora aquelas letrinhas que estão ali embaixo, ontem nós estávamos aqui com os adolescentes, com os jovens, falando, eu trouxe o alfabeto hebraico, e daí tinha 22 letras e mais essas 5 embaixo. Essas 5 letras embaixo são, na língua hebraica, diferente do português, ela tem algumas letras que elas se chamam sofik, quer dizer final, são letras finais, que elas modificam o seu formato. É como se o A, na escrita de uma palavra, nossa letra A, mudasse de formato quando ela aparecesse no final de uma frase, certo? Se fosse casa, ia aparecer o A normal, e depois no final ia ser um A bem diferente, um desenho diferente. Entenderam o que quer dizer isso? No hebraico existe isso. Algumas letras, essas 5 letras, e tem um motivo todo especial para isso, elas têm um final diferente. E são aquelas ali que estão embaixo. E se você pegar o valor de cada uma delas, como está mostrado no slide, você vai ver que a soma dela é 280. Por quê? O que tem a ver isso com vaca e cinza? Porque a letra final está dizendo que é algo que está consumado, que está pronto, que está organizado para. Então as letras Sofi, então, o final está dizendo que está dado, que está resolvido. Ela soma 280. Isso dentro do hebraico, tudo é com número. A vaca vermelha e a cinza está dizendo que é algo que Deus está finalizado e resolvido na sua vida para você aprender. Diga amém. Mesmo que tu não entendeu 100%, diga amém profético. Está entendendo o que isso quer dizer? A vaca vermelha não é uma coisa simplesmente dada de qualquer jeito. É um preceito de finalização para purificação da sua vida. Agora você entendeu, né? Tem mais alguma figurinha aí? Não, acho que é isso aí, né? Obrigado, Vini. Pode botar o versículo de novo. Então o que eu quero trazer para você aqui é o entendimento que essa vaca vermelha parece que ela parece sem sentido. No Shabat eu falei muito bem sobre isso, que tem preceitos que Deus dá que nós temos que simplesmente realizar. Até no texto que nós lemos agora aqui, tem algo estranho, né? O sacerdote, quando queima a vaca, fica impuro até o final do dia. Depois, quem carrega a cinza fica impuro até o final do dia. Mas para pegar a mesma cinza, tem que ser alguém puro, e vai pegar a cinza e traz para o acampamento e não fica impuro. Você está entendendo que tem alguns mandamentos que são estranhos para a nossa cabeça? Enquanto que nós aprendemos na filosofia, pelo pensamento romano, greco-romano, a gente sempre tem aquela ideia de questionar. Por quê? Para quê? Sempre perguntas e perguntas. O pensamento hebraico a respeito da fé, a respeito das coisas de Deus, ela não é questionável. Aí que se estabelece, aprenda isso. A fé verdadeira, a emuná, que é a palavra em hebraico para fé, ela se estabelece sem questionamento. Toda vez que você questiona, não há fé. Como assim? Já questionou. Não tem fé. Fé não é que você vai ser um ser não pensante. Mas quando se reporta a palavra de Deus, as coisas do eterno, você não questiona, você recebe. Porque crer é... Vou repetir, crer é receber. Tu só pode receber quando crer. Você só recebe se não questionar. Porque se você questionar, você já não recebe. Muitas vezes assim, receba, recebo. E todo mundo quer receber alguma coisa. Mas daí na hora que chama a tua atenção, você questiona. Você pode sapatear, dizer que recebeu, virar cambalhota, rolar no chão, falar língua estranha. Você não recebeu nada. Porque cada vez que o questionamento entra em determinados assuntos, eu estou falando aqui da palavra de Deus. Não estou falando de manipulação de ninguém, de ser humano nenhum. Não é a minha palavra, estou falando da palavra do Eterno. Ela precisa se estabelecer nisso. Porque nós vamos questionar, mas por que não tem sentido? Eu peguei
A vaca vermelha, queimei, sou sacerdote, estou impuro um dia. Depois alguém vai lá, ficou só a cinza, recolhe a cinza. Recolheu a cinza e levou fora de volta para o acampamento. Ficou impuro. Agora, alguém vai lá, tem que estar puro para mexer na cinza que impurifica. Na lógica do nosso pensamento não tem sentido. Aí eu tenho que estar impuro para mexer naquilo que impurificou o outro e que vai purificar agora. É claro que eu sei que tem um sentido. Não é o momento aqui de... Isso se chama o nível da profundidade do estudo da Torá. No nível raso, que é a leitura, a gente fica dizendo não tem sentido. Porque a gente questiona. Uma palavra que é usada no hebraico, que muita gente não está falando aqui dela, nem defendendo, nem dizendo que devemos usá-la, porque isso é muito mal compreendido. Mas a palavra Kabbalah, no hebraico, é recebimento. É receber. E olha só, quando a gente questiona tudo, as questões, a gente não sobe no nível de compreensão porque a gente não consegue receber de Deus. Porque a gente está achando que a nossa cabeça, e Paulo fala muito claro disso, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro a ele deu para que reconstituído fosse? Porque por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Você está entendendo que há um nível onde você precisa, de fato, entrar na fé e receber do Eterno, sem questionar, simplesmente estar pronto para receber, porque se você questionar, você perde a oportunidade de ser mudado. Está compreensível? Não estou pesado demais, não está filosófico, não quero ser filosófico. Está claro? Diz amém aí, por favor. Agora, se você acha que não está claro, pode dizer, não estou entendendo. Depois eu vou dizer assim, assiste umas 10 vezes depois que ficar gravado, até compreender. Mas você está compreendendo como isso é profundo. Então, resolvemos a questão do que é a vaca vermelha, o que ele faz. E aqui, falando no Shabat, escuta o culto do Shabat, esses preceitos que nós temos que receber, mesmo sem entender, porque Deus, Ele sabe o que está fazendo, confia. Deus sabe o que está fazendo, mesmo que você não entenda, Ele sabe o que está fazendo. Cabe a você receber o processo, viver o momento. Eu sei que tem momentos, eu passei na minha vida, com certeza você passou, e todos nós ainda passaremos coisas na vida que a gente vai dizer assim, eu não estou entendendo o porquê e por que Deus está permitindo isso. Eu quero dizer para você, apenas receba e não murmura, mas ande nos preceitos do Eterno, porque você não tem como receber nada se você não andar na Torá. Então é isso que nós precisamos compreender. Mas vamos andar aqui, vamos avançar um pouquinho mais. Esse mês que nós estamos entrando, e essa paraxá, sempre foi nesse mês, ela está conectada com o mês de Tammuz. Nós evangélicos, fica até estranho, né? Porque eu já não me considero evangélico, mas nós evangélicos, não fique assustado, você que é que eu digo assim, evangélico não tem na Bíblia, cristão não tem na Bíblia. Vamos ver o que mais, pentecostal não tem na Bíblia. O que mais que a gente se chama? Crente muito menos, né? Não tem a Bíblia fala que crê que Deus é um só, faz os bem, até os demônios creem e estremecem. Então tem um bando de gente, um bando de ser que é crente, os demônios, eles são crentes. Então até os demônios creem e estremecem. A Bíblia diz que nós somos, fala mais alto que tu já aprendeu, a Bíblia diz que nós somos, então para nós da denominação conhecida como evangélico, mas que de fato nós somos, agora fica bonito. Nós temos que compreender a profundidade das coisas que Deus tem. Nós não estudamos como evangélicos, mas como santos precisamos saber os tempos determinados e os meses do ano. O mês de Tammuz, que nós estamos aqui, o pastor Jair já deu uma boa deixa, que é o mês de consagração do primogênito para Moloque. Cuidado. Esse mês vão tentar roubar tuas primícias. Nesse mês, primícias não é primícia que você entrega no altar para ser movido, para trazer bênçãos na tua casa. Essa é importante também. Mas vão tentar roubar tudo aquilo que é primeiro na sua vida, vão tentar roubar tudo aquilo que é primogênito na sua vida, vão tentar roubar tudo aquilo que é o projeto essencial da sua vida. Deus está te dando uma ideia criativa, porque esse tempo é o tempo também de que nós vamos entrar nas colheitas, porque nós estamos no verão. E o que vem? Vem um principado, um trono maligno contra você para tentar roubar a sua colheita e tirar o que é primícia sua. Porque a primícia fala daquilo que você já recebeu, que já está conquistado e você entrega para o Senhor para santificação.
Então esse tempo agora, no mês que nós estamos, ele vai tentar roubar isso de você. Então fique alerta, fique atento para isso. E o mês de Tammuz, a gente não estuda isso também porque nós não temos conexão com Israel. Nós não, nós temos, glória a Deus, está voltando. Mas a igreja do Senhor Jesus perdeu essa conexão. Mas isso é algo que você conhece muito bem e que todo dia no rádio, aqui em Giruá, pelo menos por hora, pelo menos 3 vezes por hora, é falado, chamado zodíaco. Na verdade, nem é zodíaco, como é que chama mesmo? Horóscopo. Quem já ouviu falar do horóscopo? Não tem par de crente, levanta a mão, porque 3 levantam. Quem já ouviu falar do horóscopo? Agora uma perguntinha que não quer calar. Quem já olhou o horóscopo alguma vez antes de sair de casa? Eu já também, para, irmão, de separar que não. Na escola, sabe, as meninas tinham uma revistinha, que na minha época, eu não vou falar o nome para não fazer o merchan da revista, mas a revista é bem conhecida, desde o meu tempo de escola tinha. E aí as meninas estavam sempre lá. E daí elas chegavam, tu queria ser aceito no meio do povo, porque eu fui crente desde que nasci, né? Hoje em dia eu sou santo. Mas aí assim as meninas chegavam com aquele negócio, daí para estar juntos no momento, eles liam, qual é o teu signo, Agnaldo? Qual é o teu? Daí para fazer parte do momento eles diziam tal coisa. E daí elas vinham ler todo dia quase o que tu era. Só no meu tempo acontecia isso, hoje não acontece mais. Meu Deus, tem até as cores relacionadas ao dia. Exatamente, a pastora Aline falou uma coisa que é interessante. Não diziam para nós que era errado, ou que era satânico, que era maligno. Diziam que era bobagem, isso não existe. E aí muita gente colocava lá sagitariano, quando escrevia nas agendas, porque você não foi dessa época. Mas não tinha Facebook, não tinha... na escola tinha assim, a agenda, né? Tu tinha agenda, os meninos tinham agenda, as meninas tinham agenda. Tu dava uma agenda tua para uma menina escrever alguma coisa para você, uau! Tu era a pessoa, isso na década de 80, 90. Tudo isso tinha, né? Olha só, voltando aqui então. Nós não estudamos, mas isso existe. Só que no hebraico não se chama horóscopo, se chama mazal. E o mazal traz para você um sentido de que toda pessoa nasce debaixo de um regimento de estrelas. Está preparado para ouvir? Senta bem aí. Dá um cutucão no teu irmão e diz assim, segura aí que não é heresia. E estão achando que heresia, ninguém se movimentou. É que está muito frio aqui para você que está nos assistindo online. Vai assistir esse culto, está muito frio aqui, daí o pessoal está meio congelado. Mas olha só. Tem até uma touca russa ali, né? Olha só. Existe um regimento de estrela para cada lugar, para cada mês que você nasce. E são 12. Que é o zodíaco. E cada um deles tem um símbolo do animal. Isso foi ocupado por espíritos malignos e é caído hoje essa estrutura. Mas em Jó 38 Deus diz, fui eu que criei o zodíaco. Está na Bíblia. Sabe por que ele criou isso? Porque a Torá eterna está escrito nas estrelas. Tudo que vai acontecer no mundo, Deus escreveu nas estrelas. Por isso que Abraão foi levado para as estrelas. Ele não olhou para o céu, para as estrelas, ele foi levado para as estrelas para ver tudo aquilo que ia acontecer. Então, a tribo de Zacar tinha 200 homens especialistas em olhar os céus e ler as estrelas. Porque antes, por isso que Romanos 1 vai falar a respeito disso, Salmo 19 vai falar sobre isso, que é indesculpável o homem, porque a criação está escrito tudo aquilo que a respeito de Deus. Mas esses conjuntos de estrelas, fica tranquilo, não sai querendo aprender como é que é a astrologia, né? Não sai querendo aprender isso aí, porque isso estava escrito antes de ser dada a Torá no Sinai. Ela foi dada e faz tempo. Está na hora de aprender, diga amém. Mas esse sentido, falando desse mês então, para você compreender, preste atenção. Esse mês aqui está relacionado ao signo dentro das trevas que vão atacar você, o signo de Câncer. E sabe o que quer dizer câncer? Câncer é um signo que propõe medo extremo na vida das pessoas. Medo para tudo que é coisa. Sempre medo que vai acontecer com seus filhos, medo que vai acontecer com você, são ataques malignos. Medo que alguma coisa vai te afrontar, que não vai dar certo, medo que você não vai conseguir vencer.
Medo que o teu projeto não vai dar certo. O pastor Jair no início aqui falou a respeito da bastardia, da orfandade, todas essas coisas, visitações que nós estamos ensinando aqui há mais de ano. Aliás, fechou 2 anos já que nós estamos ensinando isso. Quebra os altares, organiza a tua vida para isso. Não leve isso como brincadeira, isso é muito sério. Porque essas influências, elas vão limitar você de receber da parte do Senhor. E se você tem isso, ele falou aqui, né, que o bastardo ou o órfão, o espírito de orfandade, aquele que não tem pai, aquele que não recebeu um pai, ele aprenda isso. Eu estou falando para você aqui, ó, quem não teve pai não aceita autoridade. E por mais que ele possa ser o mais aleluiado aqui, no meio do povo, e dizer que Deus é meu Abba, Deus é meu pai, não é real. Ele não conhece isso. Ele precisa dia após dia trabalhar, treinar e avançar para que conheça Deus como pai. E toda a autoridade que se levantar na frente dele, principalmente pastores, ele transfere a raiva, a ausência, a tristeza do que ele não teve. Ah, mas eu já cresci, eu já estudei, eu fiz terapia. Não interessa a terapia. A única coisa que muda você nesse status é a Torá no coração. Senão você sempre vai sofrer disso. Precisa de uma transformação. A novilha vermelha que nós estamos falando não está desconectada disso. É a purificação que vem de algo. E eu vou dizer para você, existem muitos órfãos de pais vivos. Orfandade não é uma questão de ausência no lar, no sentido física. A orfandade também é gerada por ausência de um pai que tenha tempo de qualidade com os filhos. A bastardia já é você ser gerado fora de uma aliança e carrega os mesmos sintomas. Ah, isso é tão complexo, pastor, não podia ser mais simples as coisas? Não, eu estou desenhando para você aqui, para você entender o que você precisa fazer. Nós temos o sangue de Jesus para resolver essa situação. Amém? Sabe o que acontece? Você viu aqui e você vai matar a novilha. Tem um versículo que diz sobre isso. É o versículo 4. Pegará um pouco do sangue com o dedo e aspergirá 7 vezes esse sangue na direção da frente da tenda do encontro. A tenda do encontro é o tabernáculo. 7 vezes na frente. Você vai estudar na Bíblia que existem 4 ventos que Deus fala. O vento norte, o vento sul, o vento leste e o vento oeste. O vento leste é o vento ocidental, que é onde nós estamos. O vento oeste é o vento oriental. O vento oriental sempre é para destruição. Quando soprar o vento oriental, ele está trazendo destruição em alguma coisa. O vento leste é onde ficava virada a porta do templo. Sempre é para trazer renovação, para trazer novo começo, para trazer mudanças significativas para o bem. Tanto que a letra B, Beit, no hebraico, que significa casa, ela tem a porta aberta para o lado leste, aonde entra o único vento que pode entrar nela, que é o vento de mudança, o vento do eterno. Por que esse sangue foi aspergido na direção da porta do tabernáculo? A aspersão do sangue que Yeshua faria para a mudança e para a transformação na purificação da sua vida e da minha vida. Você está entendendo? Aplauda o Senhor. Então, parece cheio de ritos, parece que a Bíblia... algumas pessoas que falam, às vezes, estão judaizando a igreja. Não, a gente está entendendo o que está escrito, que não foi ensinado para nós. Então é cheio, é carregado de significados. Pelo sangue do Cordeiro. Aqui no caso a vaca vermelha tem um outro simbolismo muito mais profundo, né? Mas o sangue do Cordeiro, ele teria a capacidade de purificar você, de mudar o status quo da tua geração, trazer ventos de transformação para a tua casa. Lembrando que a casa fala de você, a casa fala do templo, a casa fala da sua geração. A casa de Israel está falando de todo Israel. A casa de Jessé está falando de toda a herança. Yeshua descende dessa casa. Então, quando está falando dessas questões de direção, e a porta do tabernáculo era virada para esse lugar, também fala que é o nascente, né? É onde o sol se levantava todo dia, para que o povo de Israel soubesse que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovavam sobre a vida deles. É isso que acontece na sua direção.
Mas voltando para o mês, então, que nós estamos falando nesse sentido dos medos. Cuidado com os medos que você carrega. Cuidado com aquilo que você se deixa enredar. Olha só, o resultado do medo foca apenas em mim. Todo medo que você tem é porque você foca apenas em você. O medo gerado em nós é resultado do nosso egocentrismo e egoísmo. Tudo que você tem medo é porque você pensa em fazer sozinho e em benefício só para você. Não sei se você entendeu, mas eu posso falar de novo. Todo medo que você tem é porque você só pensa em você. Medos vêm do desejo de receber para mim mesmo. Todo medo que você tem é do desejo de receber só para você. São palavras fortes aqui, queridos. O maior medo do mundo é de compartilhar. Com o seguinte pensamento, né? Se eu der de mim, vou perder alguma coisa. O maior medo das pessoas que o mundo tem é de compartilhar. Porque eles pensam, se eu der de mim, eu vou estar sempre perdendo alguma coisa. Jesus fala uma frase que o melhor é dar do que? Talvez você não entenda isso, mas existe na cultura nossa religiosa cristã, mas na cultura judaica, no pensamento dos sábios, existem 3 colunas que são chamadas a árvore da vida. E entre a central é o equilíbrio das coisas. Né? A visão greco-romana é dualista. Bem e mal, certo? Preto e branco. A visão judaica, preto, branco, mas no meio tem que ter o cinza. Não é dualista só. Então sempre vai ter o equilíbrio de alguma coisa. Então tem uma coluna que fala sobre juízo. Uma coluna delas, a coluna da esquerda, fala sobre juízo, que é a expressão do teu direito de receber. Anota isso. A coluna da esquerda na árvore da vida, que é ensinado dentro da sabedoria judaica, que está falando da árvore da vida, aquela do jardim mesmo, que você está pensando, não é outra coisa. A coluna da esquerda está falando, ela representa o feminino e ela fala do meu direito de receber. Porque o feminino é quem recebe. E o masculino é quem dá. É ou não é? Uma semente sai do masculino e gera vida no feminino. Ela tem o poder. Então, nessa coluna da esquerda, esse direito, esse desejo de... esse direito, né, de receber. Eu tenho o direito, é justiça, juízo. Eu tenho o direito de receber. Então, a esquerda exige isso. Na direita é o masculino e ele fala da misericórdia. Porque misericórdia você não tem direito, você recebe. Então, misericórdia está fundada em dar. E no meio está a centralidade de todas as coisas. Quem é a centralidade de todas as coisas? Yeshua, o qual equilibra os polos para que você viva uma vida segundo a vontade de Deus. Você está entendendo isso? Aplauda o Senhor, então, por favor. Isso aqui está sendo mais do que uma pregação, isso aqui está sendo uma imersão. E está vendo como a gente consegue organizar isso? Então, preste atenção nisso. Quando eu tenho medo de dar, ou quando eu me coloco só no desejo de receber, eu estou indo para um juízo, buscando uma justiça própria, aonde eu só quero os meus direitos. E eu não consigo pensar na possibilidade da perda. Porque todo aquele que não sabe perder, nunca vai conseguir ganhar. Porque a Bíblia ensina que você precisa perder para ganhar. Eu sei que há isso aqui, tenho formação em coach, tá, queridos? Eu sei que isso aí vai totalmente contra a formação do coach, mas isso é mentalidade hebraica. O coach é só aquela ideia de que você vai vencer, vai dar tudo certo, nós vamos fazer isso aqui, você vai ser levado do lado, não estou criticando, estou falando daquilo que estudei. Você vai ser levado do lado A para o lado B, você vai conseguir chegar a todas as coisas. Eu vou dizer para você, e se você no processo perder tudo e não conseguir chegar no B? Senta e chora? Ou pede a morte? Ou culpa a Deus? E Jó? Me manda um coach consertar o que Deus fez com Jó? E compreender isso. Então o coach ele nos ajuda em muita coisa, mas não revela o que Deus é na sua Torá. Então precisamos organizar isso.
nesse nosso pensamento, nesse nosso desejo. Então, esse julgamento, esse desejo de aplicar, o desejo de receber, aplicar o desejo de receber sempre, acima de todas as coisas, que fala desse lado esquerdo da árvore da vida, ele pode exigir e surgir no teu coração com as seguintes características: raiva e indignação. Porque se você sabe que tem um direito de receber e não recebe, isso vai trazer indignação e vai produzir raiva em você. Por isso que tem que ter todo o lado esquerdo, sem a polarização, pode até parecer estranho para ti, do lado direito da misericórdia, todo o direito de receber sem a dose da misericórdia vai trazer para você indignação, revolta e briga. Muitas pessoas sabem que têm o direito de receber, mas não conseguem entender que a misericórdia precisa temperar esse direito, senão você fica simplesmente numa esfera de receber para si mesmo. Quem não pega uma dose da misericórdia, sempre vai receber para si mesmo. Porque se você só quer receber... Quando criei a minha empresa, em 2019... eu falava, o lema ainda é o lema interno dela, quando um prospera, todos prosperam. E a nossa cabeça pensa que prosperar, todos prosperar, é num detalhe assim: eu estou prosperando, agora eu tenho que pegar e dar dinheiro para os outros. Não, não é assim. Se eu prosperar, eu tenho que abençoar a vida dos outros. E principalmente quando entra na área das finanças, isso dá um nó na cabeça das pessoas, porque há muita confusão e muitas falas na sociedade. Mas o conceito de prosperidade é você não reter para si mesmo. Porque se você reter para você mesmo, em todos os aspectos, você comete uma grande falha e você vai aniquilar a sua vida. Uma árvore, ela não produz fruto como propósito. O fruto da árvore não é o propósito dela. O fruto, a finalidade, o propósito talvez não seja a palavra correta. A finalidade de uma árvore não é produzir frutos. Ela só produz fruto, porque tu pode dizer assim: não, mas como assim? A bergamoteira aqui do sul, né, a tangerina, a bergamoteira vai ter que dar bergamota. Ela nasceu para ser uma bergamoteira e vai ter que dar fruto. Não, ela nasceu para ser uma árvore. Olha a grande diferença. Antes de frutificar, você nasceu para ser aquilo que Deus diz que você é. Eu não sei se você entendeu a profundidade dessa frase. Antes de frutificar, você nasceu para ser aquilo que Deus diz que você é. Porque quando começam a cobrar exatamente de você para que você faça alguma coisa que dê benefício para os outros, já estamos na justiça do receber. Produza porque eu quero receber de você. Aí já vira uma obrigação, já vira uma raiva e as coisas não acontecem. A árvore dá fruto como excedente. Anota isso. Nenhuma árvore fica pensando assim: eu vou crescer, vou ser uma árvore e vou dar fruto. Não, ela pensa na sua raiz, no seu caule, nos seus ramos, na sua folhagem, e ela pensa em ser saudável. Quando ela está tão saudável, e demora cerca de 3 anos a maioria das árvores para isso acontecer, aí começam a vir os frutos. Porque o fruto é o excedente de energia. Nenhuma árvore fica dizendo assim: vou frutificar, vou frutificar, vou frutificar, fazendo força. É natural. É natural. Aprenda isso. Repita comigo. A frutificação é natural. Não precisa de força. Aplauda o Senhor por isso. Enquanto você ficar fazendo força para frutificar, você nunca vai chegar no potencial que Deus te deu. Porque o potencial que Deus te deu está além do seu controle. Porque o fruto é muito poderoso. É até uma frase que não é minha, mas eu vou citar ela para você. Você pode olhar para um fruto e saber quanta semente tem dentro dela. Mas se você olhar para uma semente, você nunca vai saber quantos frutos ela carrega. Um fruto, você sabe quanta semente tem.
é o excedente da tua energia, mas tem uma limitação. Mas o poder de uma semente, você nunca vai saber quantos frutos ela pode carregar, mas é uma semente. Por isso que a gente não pode comer a semente, a gente tem que plantar a semente. Quem come semente é pinto, é passarinho. Recebeu a semente do Senhor, planta, não coma. Porque se comer a semente, você comeu a possibilidade de uma grande frutificação que você não fazia ideia. Sabe por que esse mês está querendo roubar a tua semente? Porque ele sabe do poder de uma semente. A semente é o primogênito, a semente é aquilo que é a primícia. Então, cuidado com a tua semente. Não se preocupe com os frutos, guarda a semente, trabalha certo, guarda os mandamentos, e a frutificação vem como excedente. Surpreendentemente, você vai dizer assim, meu Deus, eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo. Mas não é nenhuma questão de imaginação, é uma questão de destino profético. Deus já escreveu a teu respeito isso no livro da vida e vai acontecer. Sabe por que você é assaltado nesses lados? Porque o diabo sabe do potencial que você tem e que na hora que ele tentar roubar isso... Já viu um ladrão roubar pobre? Mas voltando aqui, ninguém rouba, nenhum ladrão rouba algo sem valor. Satanás não vai tentar assaltar você se você não vale nada. Pode saber que se ele tentou roubar você, ou se ele roubou você, é porque ele sabe o potencial que você tem. Você já tinha muito fruto, porque fruta também roubam. Eu lembro da revistinha do Chico Bento. Quem lembra dessa revistinha? A maior parte das histórias dele, em algum momento ele roubou goiaba de não sei quem lá. Ele sempre roubava goiaba. Então pode saber que se a árvore dá fruta, alguém vai roubar. Então se tu é frutífero, vai ter sempre um ladrão à espreita. Agora se você não tem nada, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Então aprenda isso, meu irmão. Carregue esse senso. Vamos continuar aqui. Então nesse mês aqui temos que estar alertas. Nós somos feitos para receber, mas precisamos transformar esse desejo de receber em desejo de receber para compartilhar. Olha que poderoso isso. Nós recebemos para compartilhar. Você foi feito para receber e Deus tem, no teu DNA está o desejo de receber e no de Deus está em dar. Deus amou o mundo e deu. Todo aquele que o receber tem o poder de ser feito filho de Deus. Você já tinha analisado isso? Deus deu seu filho porque ele amou você. Agora se você ama ele, você recebe o que ele deu. Porque o que nós recebemos ele vem com graça e misericórdia. Então não está tudo conectado aqui nessa palavra. E é isso que nós precisamos avançar e crescer. Aprenda a transformar o seu desejo de receber para compartilhar. Todos os bloqueios que temos em nossas vidas, especialmente aqueles medos de fazer alguma coisa, é porque de alguma forma sucumbimos ao desejo de receber para nós mesmos naquela área. Você não está recebendo na área que você foi chamado para fazer, é porque você ainda pensa que é você sozinho. Sabe o que é prosperidade? Em todos os âmbitos, e lembra que eu comecei falando da empresa e não concluí? As pessoas pensam, com uma mentalidade pequena, que você ter uma empresa, você tem que ser o empregador de todo mundo. Na área que eu trabalho, que é no digital, eu preciso mostrar para as pessoas que se eu consigo fazer alguma coisa, ela também consegue fazer. Ela não precisa, não é fácil, não é do dia para a noite. Lembrando que a gente está em 2024, minha empresa eu fundei em 2019. Recém esse ano, 2024, a gente começou a colher. Tu tem paciência para trabalhar assim? Não é do dia para a noite. A árvore não frutifica fora do tempo, o pastor acabou de falar ali. 2019 foi no final de 2019 que eu lancei. Então vamos ver, 20, 21, 22, tá, 20, 21, 22, 23, terceiro ano para o quarto para começar a frutificar. Bem como uma árvore. Tudo aquilo que começa muito instantâneo, pode ser que ela conversava com o pastor Jorge um tempo atrás, acho que foi até numa pregação, eu perguntei para ele,
O que acontece se uma árvore começa a dar fruto antes do tempo? Tem que ser cortado todos os frutos. Ouviu? Se uma árvore dá fruto antes do tempo, ela vai vergar e pode quebrar seus ramos e danificar a árvore. Viu como o fruto não é o propósito? Porque se a árvore não for árvore, o próprio fruto pode destruir ela. Então o fruto tem a estação certa, como diz em Salmo 1. Não tenta acelerar o processo. Porque se acelerar o processo, a árvore não está preparada para produzir em abundância. Vai dar aquele ano, vai mirrar no próximo, vai sugar a seiva da árvore e ela pode morrer. Toda a frutificação fora do tempo gera morte. E sabe o que acontece aqui na novilha? A novilha fala exatamente dessa expectativa de morte. A novilha é para purificar todo aquele que tem um contato com a morte. A morte é quando tudo aquilo que Deus projetou para você fazer, meu Deus. A morte é quando tudo que Deus projetou para você fazer é paralisado pelo teu medo, pela tua procrastinação, até mesmo pela ansiedade, por tudo isso. Isso são vínculos de morte. Cada vez que você não faz o que deveria fazer por causa do medo, é morte. Eu não vou fazer isso aqui porque eu estou com medo. Morte. Procrastinar, eu vou deixar para fazer depois, é porque você tem medo. Você acha que o teu potencial não é para fazer aquilo que você tem que fazer. Estou paralisado, atrofiado. Eu não consigo avançar. É por causa que você tem medo. E por que vem esse medo? Já aprendemos. O medo é porque você quer fazer sozinho aquilo para receber só para você. No teu coração. E eu já vi muitas pessoas dizer assim, quando eu tiver dinheiro, pastor, eu quero fazer tal coisa. Não, isso não funciona no reino de Deus. Você faz as coisas e Deus te dá o dinheiro. Não estou dizendo para fazer dívida. Não interprete mal. Você faz as coisas e Deus te dá o recurso. Porque Deus está em constante movimento. Aquele que está parado, água parada dá dengue. E você sabe, falei isso aqui porque eu lembrei do nosso tempo atrás aqui, né? Água parada dá dengue. Então fique em movimento, porque o teu Deus está em movimento constante. Meu Deus, tem muita coisa aqui. Se eu for falar aqui, nós vamos... Temos medo e achamos que não podemos conquistar essa determinada coisa em nossa vida. Por isso preferimos nem tentar fazer coisas novas. Por causa do domínio desse medo, não vou tomar uma ação. E tomar a ação seria a ação de compartilhar. Você não compartilha porque você tem medo. Sabe, você já parou para perceber o que Deus fez com você? A capacidade que Ele te deu? Ah, mas eu não tenho instrução, eu não tive estudo. Não. Não vá para um lado que não precisa ir. Você tem uma existência aqui. E sempre tem algo que você carrega, que foi Deus que te deu, para que você possa não apenas sobreviver, mas compartilhar. Compartilhar. Tinha até o programa, né? Compartilhando Vida, que nós tínhamos na rádio. Então compartilhe a vida de Deus que você tem. Compartilhe. E compartilhar é sempre servir. Sirva alguém. Cada um sirva com o dom que recebeu. O compartilhar está entrelado nesse processo de fazer algo em prol de alguma coisa. Quando falamos de reino, queridos, por que nós não prosperamos? Porque nós sempre colocamos reino e as minhas coisas. Mas se eu fizer isso, minha casa perece. Não. Tem um versículo muito conhecido, que está lá em Mateus 6, se não me engano 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Opa, a justiça está relacionada, está aí, ó, Mateus 6,33. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Sabe quais são as coisas acrescentadas que ele está falando? Comida, bebida, né? Vestimenta. Quem busca o reino de Deus em primeiro lugar não se preocupa com a sua manutenção, porque se ele cuida das ervas e dos pássaros, vai cuidar muito mais de você. Não ouvi nenhum amém. Você acredita nisso ou você ainda tem medo? Agora, multiplicar o que você recebeu de Deus é talento. Você quer se contentar com a manutenção que o Eterno te dá?
ou você quer multiplicar o dom o recurso que você recebeu e prosperar? Lembrando que prosperar é sempre pensando em alguém que você vai abençoar. Por isso, eu preciso perceber na minha vida onde é que estou com tanto medo que não consigo tomar uma ação. Nesses lugares eu sou completamente obcecado com o desejo de receber para mim mesmo. Sabe aquele lugar que você tem muito medo? Ore ao Senhor, e agora você já identificou. É porque você está pensando em receber só para você. Por isso que você não avança. Uma das grandes questões, quando a gente pensa em servir, até mesmo no modo empresarial aqui, para falar para vocês, eu olho aqui, tem um monte de empresário nessa igreja. O pessoal nem para profetizar consegue, né? Eu olho aqui, eu vejo que tem um monte de empresário nessa igreja. Então, para você pensar nesse sentido empresarial, queridos, aprenda algo. Para de tentar vender o que você tem. Isso é o ápice da ignorância do mercado. Ninguém está interessado em o que você tem para oferecer. Escute o que as pessoas precisam e traga soluções. E você nunca mais vai passar necessidades na tua vida. Não se trata de você, eu estou falando desde o início aqui. Se trata de compartilhar. Para de querer fazer o que você gosta. Não, mas o Senhor entrou numa mentoria que tem a paixão, que a gente tem que buscar fazer o que a gente é paixão. Não. Eu estou falando da força motriz que te faz agir em prol de alguma coisa. É a paixão. Mas sabe o pensamento judaico como é que é? Todo mundo diz, encontre o seu propósito, encontre o seu propósito. O pensamento judaico diz assim, olha onde Deus te colocou. Se apaixone pelo que Ele te deu. Você encontrou seu propósito. Olha a diferença. Olha onde Deus te colocou. Se apaixone pelo que Ele te deu. Você encontrou seu propósito. A paixão não é algo que você busca. Porque a nossa mente grega acha que paixão é as paixonites. Né? Essa palavra não existe, mas é um neologismo. Que até mesmo na adolescência você tem. Um adolescente, numa fase, ele olha para uma menina e se apaixona. Pelo menos na minha época. Hoje em dia eles não se apaixonam, eles fazem outras coisas mais profundas. No meu tempo, tu olhava para uma menina e se apaixonava. Chegava a suspirar. E assim, daí na outra semana tinha uma outra colega, uma outra pessoa, tu olhava, tu nunca encostava nela, mas tu... paixão da minha vida. Que chamavam naquela época de amor platônico. Só tu sabia e mais ninguém. Platônico porque é do mundo das ideias, só na tua cabeça que tu amava e a pessoa nem sabia que tu existia. Então assim passava. Aí na mentalidade grega o pensamento é esse de paixão. Eu tenho que fazer alguma coisa. Tu te imagina caminhando num campo verde florido, saltitando, com arco-íris no final. Não, queridos. Isso não é paixão, isso é delírio. Hoje principalmente, né? Tá muito... Imagina um campo aberto assim, hein? Aquele sol que é que nem luz de geladeira, que só brilha e não aquece nada. 3 graus, e estou saltitando. Né? Não, queridos, é delírio. A paixão é você entender o que você recebeu. Ser grato por isso. Se apaixonar, aí sim está falando de paixão. Me apaixono pelo que eu estou fazendo. Encontrei meu propósito. Se você não conseguir se apaixonar pelo que Deus te deu na mão, não foi Deus que te deu. Ai meu Deus, essa foi forte. Eu vou repetir. Se você não consegue se apaixonar por aquilo que você recebeu na mão, é porque não foi Deus que te deu. Se Deus te deu, a paixão vem junto. E vai conectar você ao propósito dele. Olha só. Então, já falamos lá no início, mostrei a vaca vermelha para você. O que ela representa? Então, a vaca simboliza o lado esquerdo da sua vida. Esses desejos para você mesmo que precisa ser queimado. A vaca vermelha é o lado esquerdo da sua vida. Os desejos de você mesmo que precisa ser queimado até virar cinza. Que paraxá poderosa, né? Eu estou gostando disso da Torá, não sei se você tem gostado, mas eu, todos os dias, eu não vejo um momento de estudar de novo. E tu viu que a vaca tem um detalhe aqui, ó?
Uma novilha vermelha sem imperfeição ou defeito e que nunca tenha colocado um jugo. Olha que coisa interessante. Essa vaca nunca trabalhou, nunca fez nada. Isso significa que ela nunca compartilhou. E quem nunca compartilha nada, nunca fez nada para contribuir com o mundo. Cuidado para não ser uma vaca vermelha. A vaca vermelha nunca fez nada, nunca trabalhou, nunca contribuiu com o mundo. A ordem do eterno, porque tem que ser assim. Ela tem um desejo só para si, para sua própria existência. Daí ela vai ser queimada. Para você entender que você não pode ser que nem a vaca vermelha. Você tem que produzir e contribuir com o mundo. Nunca contribuiu com o mundo? Você é uma vaquinha não de presépio, uma vaca vermelha. Para ser queimado. Eita, que coisa, tá forte o negócio, né? Então contribua, faça alguma coisa significativa para o mundo. Implantar o reino de Deus é ser significativo na tua geografia para o mundo. E o que a cinza representa? A fal, que é a palavra cinza, se você vai estudar no hebraico, você pega um léxico do hebraico, que são as palavras com a mesma raiz, com a mesma formação, a fal também significa pó. Pó. Quando Israel estava em sofrimento, eles jogavam cinza na cabeça, ou terra na cabeça. Já ouviram essa expressão? Se jogavam em cinzas ou no pó. Isso mostra humilhação. Então a cinza está falando de humilhação. Então, o que a cinza representa? Tudo que foi criado do pó, e ao pó torna. A cinza representa a humildade, o sujeito, a pessoa mais pequena. Quando queimamos a vaca, estamos queimando todo o nosso desejo de receber sem compartilhar. Nos tornamos humildes. O maior propósito da nossa vida é chegar nesse lugar onde possamos queimar todos os nossos desejos egoístas. Aí nós vamos ser humildes como Jesus. Essa é a humildade de Jesus. De queimar todos os nossos desejos egoístas, que não visa compartilhar com ninguém e não contribui com o mundo. Tudo que você fizer tem que contribuir com o mundo, tem que compartilhar com alguém. Então, queridos, quando Deus olha de cima para nós, Ele não está procurando alguém que viva estudando, que viva meditando, alguém que cumpra ritos religiosos. Ele não procura isso. Ele procura alguém que receba o que Ele deu e compartilhe aquilo que Ele entregou. Amém? É isso que Ele precisa. Porque dentro, um véu que se cria é um véu de impureza. Lembra que pegar essas coisas aqui torna impuro? Tudo que a gente pega é um véu de impureza. E essa impureza, aí vem a questão da alimentação, kasher ou não. Não confunda imundo com impuro. Imundo não tem como mudar. É uma questão de ser. Impuro você se torna e pode sair da impureza. Quando você come alguma coisa imunda ou você come alguma coisa impura, vamos usar essa expressão, imundo traz pecado, impuro te coloca numa condição de reprovação. Vamos dizer assim, bloqueia os teus acessos. A impureza, anota aí se você gosta de anotar, a impureza bloqueia os teus acessos. Por exemplo, ninguém vai para o inferno, como se usa muito assim no meio cristão, por comer uma carne de porco, um bacon, alguma coisa. Ninguém vai para o inferno por isso. Não vai, não. Tu se torna impuro. E aprenda, toda alimentação que não é kasher te torna impuro por um dia. Se você comeu de manhã, às 6 da tarde você já não é mais impuro. Aleluia! Vou voltar no meu bacon, no feijão. Não, querido, não é isso que eu estou falando. Só que cada momento, do horário da manhã até às 6 da tarde, você, lembra que eu estou falando de recebimento? Aquilo que Deus tem para você receber, você não recebe. Não, mas não pode, só por causa da comida? Só por causa da comida. Aí virou, daí à noite, Deus dá os seus enquanto dorme, então Deus vai me dar enquanto eu dormir. Ok. Aí no outro dia você só recebe aquilo que está na noite. Só que Deus dar aos seus enquanto dorme é para aqueles que cumprem os seus mandamentos. Tu vai dormir,
Vai ter o sono do justo, mas o sobrenatural, aquele nível sode, que é a revelação maior que ele tem para entregar para nós, se você não cumprir, não vai acontecer. Ele vai continuar te amando, você vai viver todas as coisas. Os dons que você recebeu dele, você vai movendo os dons, tudo da mesma forma. Eu estou falando de coisas pessoais na sua vida. Ai, ai. Então, toda estagnação, procrastinação, paralisação está conectado com a morte. Já falei isso, né? Por desejo de receber para nós mesmos. Pelos medos não fazemos. Medo de perder, medo de não ser o suficiente, medo de ser exposto nas minhas fragilidades, então eu não faço. E esses medos conectam você com a morte. E faz que você sempre dê desculpas para não fazer aquilo que Deus gerou você para fazer. Você vai sempre dar uma desculpa, mas é que para mim é difícil porque eu não sei qual é a desculpa que você é acostumado a inventar, mas saiba que ela é justamente para tirar você do seu propósito. É que se fosse assim, para mim foi diferente. Medo. É porque você ainda tem desejos egoístas. Tudo que você tem medo é porque você quer fazer só para você. Experimente compartilhar. E você será surpreendido por uma porção de conhecimento, inteligência e sabedoria do alto que vai mudar o curso da sua vida, da sua história, da sua família. Amém? Aplauda o Senhor por isso, se você crê. Queimar a vaca é confrontar esse medo. Quando decidir fazer isso, algo vai queimar em você. Mas se você resistir ao fogo e permanecer, você irá experimentar a verdadeira liberdade que Yeshua pode te dar. Vai queimar. Mas permaneça ali. E tem aquela música que a gente já não canta mais há um tempo, mas que dizia, né? Deixa queimar. Deixa queimar. Essa é a essência do que recebemos essa semana na pessoa do Mashiach, que nos faz queimar para receber a luz do Eterno, para ser luz no mundo. Até a luz que você recebe não é para você. Portanto, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Amém e amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Graças a Deus pela sua palavra. Pai, diante da tua palavra, diante da tua Torá, nós sabemos que não somos nada. Somos essa cinza que o Senhor deseja que nos tornamos. Assim como Yeshua entregou sua própria vida e veio para servir, que nessa noite o teu Espírito sonde o nosso coração e possa incendiar tudo aquilo que no nosso interior nos traz medo. Eu não sei qual é o medo que está no coração de cada uma das pessoas que aqui estão nessa noite, mas que o teu Espírito possa sondar agora e trazer a revelação de que é a falta do compartilhar. Que saia da vida dos meus irmãos nessa noite todo egoísmo. Que saia da vida dos meus irmãos essa noite todo medo gerado pelo desejo de apenas receber para si mesmo. E que eles possam ser como Yeshua, alguém que recebe e flui, trazendo vida. Porque a palavra do Eterno nos ensina, a tua palavra diz que no nosso interior fluiriam rios de água viva, e que esse rio flua nessa noite na vida dos meus irmãos, e que eles possam, sem medo algum, compartilhar tudo que receberam. Eu abençoo a tua igreja, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Você que recebe isso, aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Um beijo no teu coração. Shalom, shalom.